Bom, aqui acabei, né, falando aqui, né, números primos positivos são divisíveis somente por 1 e por ele mesmo, como já tinha colocado, tá? 2, 3, 5 e por aí vai, 7, 11, 13. Então, raiz quadrada de número primo é um número irracional, como botei aqui. Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7, tá? Aquilo que eu já tinha falado, isso aí mesmo, beleza, sem grandes problemas, tá bom? Só apenas duas curiosidades. O número 2 é o único número primo par. Aqui. Cadê? Aqui, ó. Tô apontando aqui. Olha o dedo. 2 é o único número primo par. Tá bom? Curiosidade. Nós temos infinitos números primos. E outra observação, 0 e 1 não são números primos. Número 0 e número 1 não são números primos. Beleza? Aí, bom. Conjunto dos números reais. Vou chamar os reais da letra R. Nós chamamos N os números naturais, E os inteiros, Q os racionais e os irracionais, tá? Os irracionais. Tá? Vamos chamar de I o conjunto dos irracionais. A letra U é de união, tá? Que vem lá de conjunto, letra U de união. Aí, olha só. Imagina que eu tenho uma caixa aqui. Uma caixa que está aberta. E aí dentro dessa, como um balde, né? Esse balde aí está aberto. Aí dentro desse balde eu coloquei todos os números naturais. Dentro desse balde eu coloquei todos os números inteiros. Dentro desse balde eu coloquei todos os números racionais. Dentro desse balde eu coloquei todos os irracionais. Dentro desse balde eu coloquei todos os reais. Ou seja, melhor dizendo, apaga os reais aqui, vou melhorar aqui. Coloquei todos os naturais, todos os inteiros, todos os racionais, todos os irracionais. E aí, vou fechar a tampa e vou chamar esse balde de números reais, ou seja, todos os números aqui dentro são reais. É como se no fundo eu tivesse colocado todos os reais ali dentro. Esses números todos aqui são chamados de reais. Então, o que são os números reais? São todos os números. No fundo eu coloquei todos os reais aqui dentro. Ou seja, se eu fechar o olho, ó, tô de olho fechado, tá me olhando? E colocar a mão aqui, tirar um número e olhar, ele vai ser real. Então eu coloco os naturais aqui dentro, os inteiros aqui dentro, reais aqui, racionais aqui dentro e irracionais aqui dentro. Coloco os naturais, inteiros, racionais e irracionais aqui dentro. Fecho o balde, ó, fechei o balde. Vou colocar um rótulo aqui. No rótulo vai estar escrito números reais. Aí eu já sei que dentro desse balde, toda vez que eu colocar a mão e tirar um número, ele vai ser real, tá? Então, por isso que os reais são os naturais, união com os inteiros, união com os racionais, união com os irracionais. Unir todo mundo. Beleza? Beleza? Unir todo mundo. Tá bom? Aí, a gente já pode começar a fazer uma brincadeirinha aqui que eu vou botar uma tela em branco. Por exemplo, 4. 4 vai ser o quê? 4 vai ser um número natural, né? 4 é natural. 4 vai ser um número inteiro. 4 vai ser um número racional. Racional o 4 não posso escrevê-lo na forma de fração. O 4, por exemplo, não é 16 dividido por 4. O 4, por exemplo, não é 32 dividido por 8, por exemplo, não é? Então, como eu consigo escrevê-lo na forma de fração, ele vai ser um número racional. As dízimas irracionais, gente, que nós vimos ali, né? As dízimas aperiódicas, que são os números irracionais, né? Nós não conseguimos transformá-las em fração. Se você pegar essa dízima periódica aqui, 1,214 pontinhos, uma dízima periódica, não tem nenhuma fração que gere uma dízima periódica. Você não consegue achar. Até porque você não sabe quais são os outros decimais que vêm aqui, tá? Beleza? Então, por isso que a gente fala números irracionais, não racional. Você não consegue escrevê-los na forma de fração. Mas pra gente, basta saber que as dízimas aperiódicas são os irracionais, já está muito bom. Bom, e 4 também é real, porque 4 é dentro da caixa. Então, olha só, 4 é um número natural, é um número inteiro, é um número racional e é um número real. E irracional, né? 4 não é dízima. Tá? Então 4 é quase tudo. Então você falar que 4 é número natural, tá certo. Você falar que 4 é número inteiro, tá certo. Falar que 4 é número racional, tá certo. Real também tá certo. Tá certíssimo, tá? Então aí é o 4. Beleza.
Menos 7. 7 não é natural. Naturais são positivos. 7 é um número inteiro. 7 é racional, porque 7 pode ser escrito na forma de fração. Por exemplo, menos 14 sobre 2. Menos 14 sobre 2 é menos 7. Irracional não, né, gente? 7 não é dízimo, é irreal. Então, 7 é um número... Menos 7, por exemplo, é um número inteiro, é um número racional e é um número real. Você pode falar qualquer... Se você falar que menos 7 é racional, tá certo. Se você falar que menos 7 é inteiro, também tá certo. Se você falar que menos 7 é número real, também tá certo. Tá bom? 3/5. 3/5 dá 0,6, né? Se você dividir dá 0,6. Ou seja, uma decimal exata. Não é uma dízima. Não é dízima, é uma decimal exata. Não é natural. Não é inteiro. Ah, é racional. É racional. Que é uma decimal. É racional e é um número real. Né? Então, nesse caso daí, 3/5, a fração 3/5, que dá 0,6, é um número racional e real. Então, você fala assim, é racional real. Ou real, né? Você pode falar que é racional ou que é real, tanto faz, tá certo do mesmo jeito. Tá bom? Tá certo do mesmo jeito. Beleza? Agora, vamos ver essa outra fração aqui. Vamos ver a fração 7 sobre 9. Se você pegar o 7 e dividir por 9, você vai achar 0,777, 3 pontinhos, ou seja, é uma dízima periódica. Né? Então, natural não é. Inteiro não é. É racional, real também, igual a outra, mesma coisa. Seja decimal exata ou dízima periódica, frações que gerem decimais exatas ou frações que gerem dízimas periódicas serão igualmente classificadas como números racionais e números reais. Não muda nada. Beleza? Natural inteiro não. Joia. Um 1,2476, 3 pontinhos. É dízima? É, porque tem 3 pontinhos, então tem infinitas decimais. Só que não tem um período. Isso daqui é uma dízima aperiódica. Aperiódica não tem um período, então não é natural. Não é inteiro. Não é racional. As dízimas aperiódicas são números irracionais. E real também que está dentro da caixa. Então esse número aí seria um número irracional e também um número real. Tá vendo? Então aí você vai classificando seus números. Você vai classificando seus números em função do que ele seja, né? Natural, real, inteiro, etc, etc. Você vai classificando eles, tá bom? Então uma dízima periódica, tá? Beleza. Então você viu como é que isso é importante, tá, gente? Você saber primeiro conhecer os conjuntos, saber a definição dos conjuntos numéricos e saber classificar os números dentro desses conjuntos aí. Claro, como já vimos aqui, um número tem mais de uma classificação possível. Beleza, beleza, tudo bem. Mas você tem que saber classificá-los, tá? Os números dentro desses conjuntos aí. Tá? Então são 5 conjuntos que nós estamos vendo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, né? Tá bom? Natural, inteiro, racional, irracional e os reais. E aí fechamos os conjuntos numéricos com esses 5 conjuntos. Bom, aí como eu já falei, né? Programa, vem lá, conjuntos numéricos. Aí aparecem questões, né, que envolvem operações aritméticas fundamentais, envolve MMC, MDC. Então vamos trabalhar com isso daqui, as operações aritméticas fundamentais, tá? Porque questões de conjuntos numéricos são questões onde são basicamente questões aritméticas, ou seja, questões que não envolvem equações, não envolvem fórmulas matemáticas, questões que você consegue resolver usando as operações aritméticas fundamentais, soma, subtração, multiplicação, divisão e por aí vai. Fechado? Por exemplo, a primeira operação aritmética fundamental são as 4, né? Adição, subtração,
multiplicação e divisão, é a adição, né? A adição, beleza? E a adição tem essas propriedadezinhas, a propriedade comutativa e associativa. Né? Isso aqui é meio autoexplicativo, vou passar assim meio que rapidinho, entre aspas, evidente, mas é bom você saber. O que é a propriedade da adição comutativa? Gente, 6 mais 3 é igual a 9, 3 mais 6 é igual a 9, a ordem não importa. Numa adição a ordem não importa, a ordem não importa, propriedade comutativa. Você fala em qualquer ordem também é um número, é claro, 6 mais 3 ou 3 mais 6, né? E associativa, porque você pode associar um grupo, por exemplo, 4 mais 3 mais 5 em parênteses. Você pode associar esse 3 mais 5, é a mesma coisa que 4 mais 8, 12. Ou esse parênteses que está aqui, pode vir por outro lado e você associar o 4 mais 3. 4 mais 3 dá 7, mais 5, 12. Beleza? Então você faz 4 mais 8 ou 7 mais 5 dá 12. Ou você junta o 3 mais 5 ou junta o 4 mais 3. Tanto faz, dá a mesma resposta. Propriedade associativa da adição. Fechado? Tá? Isso aí, né, são teorias que é visto, né, lá no nosso passado, né, mas que tá vindo aqui em concurso, tem que saber essas coisinhas aí também. Beleza? E na adição, nós temos o elemento neutro na adição. O que é o elemento neutro na adição? É o zero. É o zero. Por que ele é neutro, gente? Porque n mais 0 dá n, 7 mais 0 dá 7. Você somar 0, ele é neutro, não muda nada. 11 mais 0, 11. 20 mais 0, 20. Pô, 0 é neutro, não muda nada, né? Então é o chamado elemento neutro da adição. Cuidado que vai ter o elemento neutro da multiplicação, não vai confundir isso em prova. O zero é o elemento neutro da adição, tá? A gente vai ver que o elemento neutro da multiplicação é 1. Calma, cuidado, vai confundir aí. Então tá, esse conceito de adição tá aí. Agora vamos ver a subtração. O item 2, subtração. A gente define subtração como a operação inversa da adição. Por quê? Por exemplo, quando você tem uma adição, A mais B igual a C, né? É a mesma coisa que A igual a C menos B ou B igual a C menos A. Por exemplo, quando eu tenho 3 mais 2 igual a 5, você pode falar que 3 é igual a 5 menos 2, ou que 2 é igual a 5 menos 3, concorda? Ou seja, olha só o que vai acontecer aqui. Ou seja, esse 2 que está desse lado aqui, dessa soma, vai pro outro lado trocando de sinal, tá vendo? Isso a gente usa muito em equação. Por isso que em equações a gente fala assim, resolvendo uma equação, quando o número vai de um lado da equação para o outro, troca de sinal por causa disso. Porque a subtração é uma outra maneira de você falar uma adição. Ou você fala que 3 mais 2 é igual a 5, ou que 3 é igual a 5 menos 2. Não é? Gente, as duas maneiras estão corretas. Por isso, quando você passa o número de um lado para o outro, ele troca de sinal. Ou 2 é igual a 5 menos 3, claro, que 2 é igual a 5 menos 3, né? Você pode pegar esse 3 aqui, passar para o outro lado, ele fica negativo, ó. 2 é igual a 5 menos 3, beleza? Então, isso aqui é muito usado em equações. A gente passa de um lado para o outro, os números eles trocam de sinal por causa dessa definição. Gente, 3 mais 2 é igual a 5, ou 3 é igual a 5 menos 2, ou 2 é igual a 5 menos 3, é evidente. Significa que quando você passa de um número para o outro, troca de sinal e definimos isso de subtração. Tá? Beleza. E aí os números que aparecem na subtração recebem essas denominações. Gente, tem que saber esses nomezinhos que às vezes aparecem em prova, tá, gente? Minuendo, subtraindo igual ao resto. Então, por exemplo, quando eu tenho 5, né? Menos 2 é igual a 3, o 5 é o minuendo, tá? O 2 é o subtraindo e a resposta se chama de resto. Beleza? Ok? Então essa é a ordem aí, tá? Bom saber esses detalhezinhos, sempre bom. E aí algumas propriedades da subtração é a invariância do resto, ou seja, do resultado. Isso é muito importante, tá? O resto, que é o resultado, né? Nós temos essa palavrinha resto, é usada na divisão, para dizer resto de uma divisão, ou para dizer o resultado de uma subtração, tá? Ele não muda. Por exemplo, 8 menos 6 é 2, né? Beleza, tá, 8 menos 6 é 2. Aí olha o que vai acontecer. Eu vou adicionar, por exemplo, o número 3 ao minuendo e ao subtraindo. Olha só, o 8 é o minuendo e o 6 é o subtraindo, tá? Aí o que eu fiz? Olha, eu somei 3 ao minuendo, somei 3 ao subtraindo, não vai mudar a resposta, porque vai ficar 8 mais 3,
menos 6 mais 3, 8 mais 3 é 11, 6 mais 3 é 9, 11 menos 9 2, mesma resposta. Então, tá vendo? Então, se você tem uma conta de subtrair, por exemplo, A menos B igual a C, você pode somar o mesmo número aqui, ó, o número K qualquer aqui e aqui, que a diferença não muda, continua sendo mesma resposta. Então, viu que eu somei 3 ao 8, somei 3 ao 6, a resposta continua a mesma. Tá? Beleza? Tá uma propriedadezinha aí da subtração, tá? Propriedadezinha da subtração. Tudo isso aí tá no programa. Quando fala conjuntos numéricos, tem que saber tudo isso. Tem que saber tudo isso. Subtrair também. Eu tinha aquela conta, ó, 8 menos 6 igual a 2. Se em vez de somar eu subtrair 3 ao subtraindo e subtrair 3 do minuendo, né, vai ficar 8 menos 3 menos 6 menos 3, ou seja, 8 menos 3 é 5. 6 menos 3 é 3. 5 menos 3 é 2. Mantive a mesma resposta. A mesma resposta. Tá? Ou seja, numa subtração, o resto, quer dizer, a resposta, o resultado. Não se altera quando adicionamos o mesmo número ao minuendo ou subtraindo. Ou quando subtraímos do minuendo subtraindo o mesmo número, né? Menor ou igual ao subtraindo. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Não vai mudar. Beleza? Ok. E mais uma propriedadezinha da subtração. A soma dos três termos de uma subtração é igual ao dobro do minuendo. Quer ver? Opa, aqui. O que ele quer dizer isso daqui? Ó, vamos pegar aqui essa continha, 8 menos 6 igual a 2? Essa continha de subtração. Tá. A soma dos três termos de uma subtração. Vamos lá. Quais são os três termos da subtração? Minuendo, subtraindo e a resposta. Então vamos somar os três termos. O minuendo, mais o subtraindo, mais o resto, ou o resultado. Isso aqui vai dar 8 mais 6, 14, mais 2, 16. Tá? Vai ser igual ao dobro do minuendo. O 8 é o minuendo, né? O 8 é o minuendo. Qual é o dobro do minuendo? Qual é o dobro de 8? 16. Bateu, viu? Bateu certinho. Isso aí mesmo. Qualquer subtração isso acontece. A soma do minuendo mais o subtraindo mais o resto vai ser igual ao dobro do minuendo. Resto é o resultado, né, da subtração. Então, minuendo mais subtraindo mais o resto é sempre igual ao dobro do minuendo. Sempre. Sempre. Tá? Uma propriedadezinha da subtração. Fechou? Beleza. Vimos adição, estamos em subtração, operações aritméticas, né? E aí a paradinha do uso do parênteses, colchetes e chaves. Expressões numéricas, tá? Expressões. Para determinar a ordem com as operações indicadas de uma expressão devem ser efetuadas, usamos parênteses, colchetes e chaves. Tá? Isso aqui é o parênteses, colchete e chaves. E, em primeiro lugar, os parênteses, a seguir em colchete, depois que estão em chaves. Então, olha essa expressão aqui. Que você está vendo aí? 6 mais 9, o que você vai fazer? Olha só. Vamos primeiro resolver as operações que estão no parênteses. Então, vai ficar 6 mais 9 menos 6 menos 3 é 3. Olha o dedo, que é esse daqui. Mais 8 menos 7 é 1, que dá 1. Mais 5 que ficou. Então, resolvi os parênteses. Então, ficou 3 mais 1. Só que 3 mais 1 é 4. Esse cara aqui é 4, que é esse daqui. Então, ficou 9 menos 4 mais 5. E o mais 6 está aqui fora, né? Agora eu vou resolver o que está nas chaves. 9 menos 4 mais 5 dá 10. Mais 6, 16. Né? 9 menos 4 dá 5. Mais 5, 10. E 6 mais 10, 16. Tá bom? Então, fechou 16. Tá? Beleza? Belezinha? Ok? Então, uso de parênteses, colchetes e chaves. Beleza. Agora vamos entrar na nossa multiplicação. Fechou? Multiplicação. Vamos lá. Multiplicação. Bom, multiplicar, o que é multiplicar? Né? No fundo é você obter a soma de um certo número de parcelas iguais, evidentes,
né? Porque quando você faz, por exemplo, 6 vezes o 3, o que você está fazendo? Você está somando o 3 6 vezes, ó. Né? 6 vezes o 3. 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, 3 vezes. Ou 3 vezes o 6. Isso aqui é a mesma coisa que 6 mais 6 mais 6, né? Então, quando você fala 6 vezes 3, você está somando 6 3 vezes. Ou quando você fala 3 vezes o 6, né? Está somando 6 3 vezes. As duas contas vão dar 18. Né? Vão dar 18, né? Dá 18. Essa conta aqui dá 18, aqui também dá 18. Então, isso aí. Multiplicar, no fundo, é somar vários números iguais. Multiplicar, somar vários números iguais. Seria isso. Beleza? E aí tem as propriedadezinhas da multiplicação, que nós vamos ver aqui, como vimos da adição, da subtração, tá? Então, vamos lá. Então, você tem a comutativa, né? Na adição, você também tinha a comutativa. Aqui também tem. 6 vezes 3 igual a 3 vezes 6. Na adição também, né? 5 mais 2 é igual a 2 mais 7. A ordem não altera nada. Aqui também não. A ordem não altera. 6 vezes 3 igual a 3 vezes 6. Operação comutativa como na adição. Na adição também tinha comutativa. Tá? Beleza? E aqui, né? Nós temos também, como eu falei, o elemento neutro da multiplicação. O elemento neutro da multiplicação. O elemento neutro da multiplicação, vou botar B de bola aqui, né? É o 1. É o 1. Porque ele é neutro. Gente, qual que é o número n vezes 1 dá n? Então, por exemplo, 8 vezes 1 dá 8. 1 é neutro. 1 é neutro. 7 vezes 1 dá 7. 1 é neutro na multiplicação. Então, cuidado. O elemento neutro da adição é o 0. O elemento neutro da multiplicação é o 1. Pode colocar aí uma letrinha B, tá? É o 1. Beleza? A operação comutativa recebe também, às vezes a gente fala assim, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Multiplica, né? A ordem dos fatores, 3 vezes 6, 6 vezes 3 não altera o produto, não altera a resposta. Então, o 0 é o elemento neutro na adição e o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Fechado? A e B, operações de multiplicação, ok? Então, sem grandes problemas. E o item C seria a propriedade distributiva. Pode colocar aqui, propriedade distributiva da multiplicação. Motivo da multiplicação. Por exemplo, se eu tenho assim, 3 vezes 5 mais 2, aqui, uma bolinha aqui para separar. 3 vezes 5 mais 2. Claro que eu poderia fazer 3 vezes 7, porque 5 mais 2 é 7, né? E vai dar 21. Beleza, a gente viu que primeiro faz o parênteses, lembra aquela ordem que a gente viu? Tem um parênteses, primeiro faz a conta do parênteses, né? 3 vezes 7, 21. Mas eu poderia utilizar 3 vezes 5 mais 2, a propriedade distributiva. O que é a propriedade distributiva? Você vai distribuir a sua multiplicação. Poderia fazer assim, ó. 3 vezes 5 mais 3 vezes 2. Assim, ó, 3 vezes 5 mais, ó, 3 vezes 5 mais 3 vezes 2, né? Poderia fazer assim também. Ou seja, 3 vezes 5 é 15, 3 vezes 2 é 6, 15 mais 6, 21, é a mesma resposta, tá vendo? O que é a propriedade distributiva da multiplicação? Você distribuiu a multiplicação. É isso. A gente pode fazer assim. Fechado? Tá bom? Eu coloquei mais, mas poderia ser menos também, ó. Se você colocar menos aqui, ó, 3 vezes 5 menos 2, vai ficar 3 vezes 3, que 5 menos 2 é 3, que vai dar 9. Se eu fizer a distributiva, a mesma coisa. É só colocar o menos aqui. 3 vezes 5 menos 3 vezes 2. 3 vezes 5 é 15, menos 6. 15 menos 6, quanto é que dá? 9, né? Beleza? Tá? Então, propriedade distributiva da multiplicação pode ser só uma subtração aqui. Fechou. Então, essas são as considerações sobre a operação aritmética, multiplicação, que é bom, como sempre digo, aquela minha frase, é bom você saber. Então, 5. Divisão.
A gente define divisão como uma operação inversa da multiplicação. Por que inversa? Inversa no sentido de uma outra maneira de você falar a coisa. Por exemplo, a subtração não era a operação inversa da adição? 5 mais 2 é igual a 7. Ou 7 menos 2 é igual a 5. Uma outra maneira de dizer, né? Aqui também. Então, por exemplo, quando eu digo, por exemplo, assim, ó, a multiplicação, olha, 6 vezes 2 é igual a 12, né? Uma multiplicação. Ou eu digo, deixa eu botar aqui, deixa eu botar um quadrinho branco para você, olha aqui, melhor. Eu digo 6 vezes 2 é igual a 12. Ou eu posso dizer que 6 é igual a 12 dividido por 2. Ou seja, uma outra maneira de falar, 6 vezes 2 é igual a 12, ou eu posso dizer que 6 é igual a 12 dividido por 2, uma outra maneira de falar. Então, note que quando eu tenho um número multiplicado, né, ele vai de um lado da equação para o outro dividindo. Isso vai ser fundamental ao resolver equações, né? Então, quando eu tenho uma multiplicação, um número vai do outro lado da equação, vai de um lado da equação para o outro dividindo. Dividindo, né? 7 vezes 3 é igual a 21, ou seja, 7 é igual a 21 dividido por 3. Quando é a multiplicação, um número vai de um lado da equação para o outro dividindo. Então, o 3 estava desse lado aqui e foi por o outro lado dividindo, tá? Tudo bem que isso aqui não é propriamente uma equação, né? Mas seria uma igualdade. Vamos botar assim, quando nós temos uma igualdade, um número vai do lado da igualdade para o outro dividindo. Cuidado que quando é soma, ó, 6 mais 2 dá 8, ou seja, 6 é igual a 8 menos 2. Quando é soma, um número vai de um lado da igualdade para o outro, trocando de sinal, será mais, ficou menos. Viu? Operação inversa da adição é a subtração. Operação inversa da multiplicação é a divisão. Tá? Então, isso é importante, importantíssimo. Beleza. Então, definimos aí, vamos voltar aqui, né? A divisão, tá? E aí, numa divisão, né? Quando você tem uma divisão, assim, vamos botar, quando você tem aqui uma divisão, você, por exemplo, assim, N dividido por D, quociente o R, tá? A gente chama dividendo, divisor, quociente e resto. É assim que a gente chama, tá? Então, por exemplo, se eu tenho 7 dividido por 3, isso aqui vai dar 2 vezes 3, 6, resta 1. 7 é o dividendo, né? 3 é o divisor, 2 é o quociente, 1 é o resto. O resto é o que sobra. Se sobrar, né? Que eu posso ter a conta com divisão exata. 8 dividido por 4 dá 2, resta 0. Tá? Mas tem resto, só que o resto é 0, divisão exata. Tá bom? Então, dividendo é o 7, divisor é o 3, ou o numerador, né? Eu posso escrever 7 dividido por 3 assim também, né? 7 dividido por 3, quer dizer, 7 é o dividendo ou o numerador. 3 é o divisor ou o denominador. Tanto faz. Ok? Beleza. E aí tem uma relação matemática que expressa esses números, gente. O dividendo é sempre igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Se você olhar aqui, 7, que é o dividendo, é igual ao divisor 3 vezes o quociente 2 mais 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Aqui também, o dividendo é igual ao divisor 4 vezes o quociente 2 mais o resto 0. 4 vezes 2 é 8, mais 0, 8. Né? Então, uma propriedadezinha. E aí vem uma coisa, bom, aqui N é dividendo, D é divisor. Gente, o maior resto possível é uma unidade menor que o divisor, tá? O que significa isso? O resto é sempre um número que tem que ser maior ou igual a 0, olha o símbolo aqui de maior ou igual, porém menor que o divisor, tá? O resto é sempre um número inteiro, né? 2, 4, 5, maior ou igual a 0, então o resto não pode ser menor que 0, não existe resto negativo, então maior ou igual a 0, o resto 0 é quando dá a divisão exata, porém menor que o divisor. Menor que o divisor. É menor que o divisor. Então ele nunca pode ser igual, nem maior que o divisor. Então o maior resto possível tem que ser sempre uma unidade menor que o divisor, tá? Porque o resto não pode ser igual ao divisor. Então, por exemplo, se eu tenho um divisor igual a 8, qual vai ser o maior resto possível? 7. O resto não pode ser igual nem maior que o divisor, gente. Então, o maior resto possível é sempre uma unidade menor que o divisor. Tá? Então, o maior resto possível, se o divisor é 8,
Aqui, ó, uma divisão por 8, ó, por 8. Não interessa o que seja, um dividendo qualquer, um quociente qualquer. Eu só sei que alguma coisa dividido por 8, o maior resto possível tem que ser o 7. Uma unidade menor que o divisor. Porque o resto tem que ser menor que o divisor. O resto não pode ser igual nem maior. Então, o maior resto possível tem sempre uma unidade menor que o divisor. Tá? Então, por exemplo, eu tenho um dividendo qualquer, não interessa. Vou dividir por 5, vou achar um quociente qualquer. Não sei, algum número dividido por 5, gente. Não interessa. Só sei que o maior resto possível tem que ser 4. O maior resto. Tá? O maior resto. Beleza? Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, 7 dividido por 3 deu o resto 1, tá? Menor que o divisor. Menor que o divisor. Menor que o divisor. Tá? Menor que o divisor. Ok? Tudo bem? Bateu. Beleza. Então tá aí. É o conceito de dividendo, divisor, quociente e resto. Aí, pessoal, aqui é aquilo que eu falei para vocês, né? O dividendo, o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. O resto aqui, né, formatação só, né? Tem que ser um número maior ou igual que zero, porém menor que o divisor, né? Aquilo que já tínhamos conversado. E aí temos dois tipos de divisão a considerar. Claro, divisão com resto zero, quer dizer, divisão exata, né? Divisão exata, 14 dividido por 2 dá 7, resta 0, divisão exata. E a divisão com resto, né? Que é a divisão inexata, evidente, tá? Com resto. Que a conta não é exata. E aqui a divisão, como a multiplicação, é distributiva, tá, gente? Em relação à adição e subtração. Por exemplo, 15 mais 9 dividido por 3. Né? Claro que eu podia fazer 15 mais 9. Tá? Poderia fazer 15 mais 9, beleza? Tá bom? Que vai dar 24, claro. E 24 dividido por 3 dá 8. Né? Claro, 15 mais 9, 24 dividido por 3 dá 8. Mas poderia fazer a distributividade. Assim, ó. 15 dividido por 3 mais 9 dividido por 3. 15 dividido por 3 mais 9 dividido por 3. 5 mais 3, 8. Poderia fazer 15 menos 9 dividido por 3. Vai dar 2. Né? 15 menos 9 dá 6. Dividido por 3 dá 2. Mas poderia fazer a distributividade também. 15 dividido por 3 menos... Ó a distributividade aqui. 15 dividido por 3 menos 9 dividido por 3. Que dá 2. Tá bom? Fechado? Então, como na adição, perdão, na multiplicação. Tá bom? Então, aqui vamos entrar, como já estamos falando em divisão, né? Estamos na parte de divisão. Aqui é o zero na divisão, tá? Gente, quando o dividendo é zero, o divisor é diferente de zero, o quociente, né? Tira esse azinho aqui, é sempre zero, tá? Zero dividido por qualquer número é zero, gente. Zero dividido por 5 é zero. Zero dividido por 8 é zero. Zero dividido por qualquer número é igual a zero, ó. Qualquer número, tá? Faz a conta, ó. Zero dividido por 5. Isso dá zero, resta zero, não é? Porque, por exemplo, quando eu faço 6 dividido por 2 dá 3 e resta 0, né? Vamos lá. Como é que a gente acha a prova real? Como é que a gente vê que está certo? Ó, esse vezes esse, 3 vezes 2 tem que dar esse, né? Então, 0 dividido por 5 dá 0, porque 0 vezes 5 dá 0. Beleza. Tá? E quando, olha esse caso aqui. Opa. Quando o divisor, o dividendo, né? Que tá aqui. Quando o dividendo e o divisor são ambos iguais a 0, há uma indeterminação. Ou seja, 0 dividido por 0 é indeterminado. 0 dividido por 0 é indeterminado, tá? O que é indeterminado? Dá qualquer valor, qualquer número, beleza? Beleza? Como assim? Vou apagar aqui que eu vou botar. Por exemplo, 0 dividido por 0 dá 0 e resta 0? Sim, porque 0 vezes 0 dá 0.
0 dividido por 0 pode dar 3? Pode. 3 vezes 0, 0 resta... 3 vezes 0, 0 dá 0, resta 0. Pode dar 4? Pode. 4 vezes 0, 0 dá 0. Que nem aqui, ó. 6 dividido por 2 dá 3? Faz a setinha, porque 3 vezes 2 dá 6. Pode dar 7? Pode, porque 7 vezes 0 dá 0. Então pode dar qualquer número. Qualquer número, beleza? Qualquer número. Fechado. Qualquer número. Maravilha. Agora, quando o dividendo é diferente de 0, o divisor é igual a 0, é uma impossibilidade. Divisão por 0 é impossível. 5 dividido por 0 é impossível. Ou seja, qualquer número dividido por 0 é impossível. Não tem como. Pega um bolo de chocolate e divida entre o nada, entre ninguém. Então você não vai dividir. Se você conseguir, meu amigo, palmas para você, mas não vai dar. Divisão por 0 é impossível, tá? Beleza? E apenas uma observaçãozinha, né? Quando houver indicação ao contrário, gente, as operações de divisão e multiplicação têm que ser sempre efetuadas antes da adição e subtração. Por exemplo, 3 vezes 2 mais 4, tá? Você primeiro faz a multiplicação, depois você soma. Isso é 6 mais 4, 10. 3 vezes 2, 6. Você não vai fazer 3 vezes 2 mais 4. 3 vezes 6, não. A multiplicação e a divisão ganham da adição e subtração. Beleza? Então fica ligado nisso também, tá? Beleza, maravilha. E aí vamos entrar agora num outro conceito de múltiplos e divisores, beleza? Conceito de múltiplos e divisores também importantíssimo, tá bom? Múltiplos e divisores também está dentro aí de conjuntos numéricos. Então nós vimos as operações aritméticas fundamentais, né? Soma, subtração, multiplicação, divisão. Vamos entrar em múltiplos e divisores. Fechou?